Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em 1 Samuel, de capítulo 2, de versículo 1 a 5, aonde Ana canta para o Senhor louvores, um hino de louvor para o Senhor. Ana, meus irmãos, estava com um coração tão rendido, tão feliz, tão agraciada ao Senhor, que ela fez um hino de louvor ao Senhor, de gratidão ao Senhor. E todos aqueles que são abençoados, que recebem a graça e a dádiva do Senhor, a gente fica como que se nós estivéssemos sonhando, e com Ana não foi diferente. Só recapitulando para quem foi Ana. Ana foi uma mulher estéril, casada com Alcana. Alcana casou-se com Penina, porque Ana não podia ter filho. Ana era estéril, tinha madre cerrada, e naquela época, meus irmãos, para quem não podia engravidar, ter filhos, dava o direito do marido casar-se com outra mulher para gerar filhos. E assim Alcana fez, casou-se com Penina, Penina gerou filhos, deu filhos a Alcana, e Ana era estéril. Ana sofreu muito, porque Ana amava muito seu marido Alcana também amava Ana, mas tinha que gerar filhos. E assim Ana durou esse sofrimento de Ana por muitos e muitos anos. Mas Ana, um dia, ela se decidiu, levantou-se da mesa e foi para a casa do pai. Não que ela não fosse uma mulher cristã, uma mulher temente ao Senhor, sim, ela era, mas ela deixou de dar importância às pirraças e às provocações de Penina, e ela colocou-se ao altar do Senhor, se rendeu ao Senhor. E nesse dia ela foi para os pés do Senhor e fez um voto com o Senhor. Senhor, se o Senhor me der um filho, este filho servirá ao Senhor por toda uma vida. Eu darei a ele ao Senhor, para que o Senhor ele seja do Senhor e sirva ao Senhor, sirva ao altar do Senhor. E assim o Senhor concebeu a Ana um filho, o profeta Samuel. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, num capítulo 2, do verso 1 a 5, Ana agradece ao Senhor. Ana está rendida ao Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pela vida de Ana, pelo propósito que o Senhor concebeu a Ana, dela gerar filhos. Então, Ana diz assim ao Senhor. Então, Ana faz a seguinte oração ao Senhor. Quanto me alegro no Senhor, quanta força e bênção Ele me tem dado. Glórias a Deus. Agora tenho uma resposta para os meus inimigos. Ana, por ser muito provocada, por muito ser humilhada, ela tinha sua inimiga, que era Penina, mas ela deu a resposta, que o Senhor deu essa dádiva a ela. E ela fez essa grande oração ao Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora tenho uma resposta para os meus inimigos, porque me alegro na sua salvação. Aleluias. Ninguém é tão santo quanto o Senhor. Não há outro Deus além do Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nem há rocha alguma como o nosso Deus. Deixem de falar tão orgulhosamente. Não saiam palavras arrogantes da boca de vocês. O Senhor é um Deus sábio, Ele julgará as suas ações. Glórias a Deus, o único, meus irmãos, que pode julgar as nossas causas.
é o Senhor. Só o Senhor sabe das nossas pelejas, dos nossos desejos, das nossas vontades, do nosso íntimo. E assim o Senhor buscou em Ana, viu em Ana o desejo que ela tinha de ser mãe, e assim o Senhor concebeu. Glórias a Deus. O Senhor é um Deus sábio, ele julgará as suas ações. O arco dos fortes foi quebrado. Glórias a Deus. Os que eram fracos, agora são fortes. Os que tinham muitos, agora passam fome. Os que passavam fome, agora têm muitos alimentos. A mulher que não tinha filhos, agora tem 7. Glórias a Deus. E assim foi Ana. Ana, que não tinha um filho, que não podia gerar, o Senhor concebeu e deu a dádiva a Ana, dela ter 7 filhos. O profeta Samuel foi um dos primeiros, foi o seu primogênito. E os outros, ela teve mais 6 filhos, glórias a Deus. E assim o Senhor fez na vida de Ana. O que a palavra quer nos passar, quer nos dizer, quer nos falar, meus irmãos? A palavra quer dizer que o mesmo Deus de Ana, que concebeu a ela gerar filhos, uma mulher que não podia gerar filhos, mas com um propósito, com o voto que ela fez ao Senhor. A fé de Ana, a busca de Ana por ter esse filho, por ser mãe e gerar filho, pelo útero dela dar filho, gerar filho, o Senhor concebeu a Ana. O Senhor viu o sofrimento de Ana e a vontade e o desejo de Ana. Além do voto que ela fez com o Senhor, ela fez no altar do Senhor e assim ela cumpriu. E assim ela diz aqui, o arco dos fortes foi quebrado. Assim é o Senhor faz com aqueles que pensam que nós estamos por baixo, que estão olhando e observando as nossas vidas, né, meus irmãos? E que acha que o Senhor não está trabalhando sobre as nossas vidas. Nosso Senhor é aquele que caladinho, ele calado, oculto aos escondidos, ele trabalha no silêncio e dá resposta. A resposta de Ana para com os que estavam provocando ela foi o Senhor conceber a Ana essa dádiva de ser mãe. E ela que não gerava, e ela diz aqui no verso 5, a mulher que não tinha filhos agora tem 7, e assim foi com ela, glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que essa dádiva aconteça conosco, com aqueles que também almejam ser mãe, aqueles que querem ter a sua casa própria, aquele que busca um emprego, aqueles que querem passar na faculdade, fazer a faculdade no seu curso que interesse, que você tenha paixão, aquele que almeja ter seu ministério, ser bem-sucedido no seu ministério, busque o Senhor. Busque ao Senhor de todo o coração, se renda ao Senhor de todo o coração, que assim Ele fará. Faça um voto, você e Deus, só você e Deus, que o Senhor concede. Assim o Senhor concebe ser mãe, concebe o propósito em nossas vidas. Amém, meus irmãos? O mesmo Deus que foi com Ana, que concebeu a Ana gerar filhos, é o mesmo Deus de hoje, de sempre, e será de sempre. Então, Ele quer que a gente se renda, busque, confie, acredite que tudo Ele fará. Amém? E assim nós faremos. Buscamos o Senhor perante o altar do Senhor. Vamos fazer o nosso voto particular, não precisa ninguém saber, porque voto é intimidade nosso com o nosso bom Deus, e que a gente venha cumprir o voto, ser como Ana foi, uma mulher de fé, uma mulher determinada, e assim o Senhor concebeu, porque antes do Senhor dar um milagre, Ele primeiro busca os nossos corações, se nós vamos pagar o voto, Ele sabe de todas as coisas. Então, para que Ele conceda essa graça e essa dádiva, Ele primeiro faz um trabalhar na gente, Ele trabalha no silêncio, Ele sonda os nossos corações, se está realmente voltado para Ele e para o propósito que Ele tem em nossas vidas. Amém? Esta foi a palavra, meus irmãos, que o Senhor nos deu esta manhã.
que vou orar para que a gente venha meditar nesta palavra e também a gente venha viver esta palavra como Ana foi. Nada desanimou Ana para o propósito dela. Amém? E assim o Senhor concebeu. Glórias a Deus, louvado seja o teu santo nome, Jesus. Obrigada, Pai, por esta manhã. Obrigada, Senhor, por esta palavra, Senhor. Oh, Pai, que nós sejamos, eu e meus irmãos e toda a sua humanidade, seja como Ana, uma mulher de fé, uma mulher que acreditou, que buscou, Pai, e ela fez um voto com o Senhor, meu Pai, e assim o Senhor concebeu a dádiva dela ser mãe. Glórias a Deus, Senhor, que tudo aquilo, Senhor, que nós estejamos buscando no Senhor, no oculto e no escondido, onde há só a gente e o Senhor, meu Deus, que a gente possa ser como Ana, Pai, se render a Ti, fazer um voto, fazer uma promessa, acreditar que o Senhor é aquele que faz, o Senhor é aquele que realiza sonhos. Oh, Pai, nos concede esta dádiva, o Senhor quer nos honrar naquilo que nós mais almejamos. Que assim seja na minha vida, na vida dos meus irmãos. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos, meus irmãos, confiar e acreditar que o Senhor é aquele que realiza sonhos. Amém? Que assim seja na minha vida e na vida dos meus irmãos para todos sempre. Amém.